Então agora eu queria dar uma passadinha rápida aqui, multiplicação de matriz. Então lá, implemente a versão clássica e ineficiente da multiplicação de matriz, ou seja, aquele algoritmo clássico que provavelmente vocês já aprenderam lá em APC também, que é linha multiplica coluna, bem trivial, n ao cubo, né? Então o programa deve ler de entrada padrão duas matrizes e imprimir na tela o produto dessas duas matrizes. A entrada, ela possui um caso de teste, possuindo duas matrizes quadradas. A primeira linha possui o número n, com n variando de 1 até 2000, que representa a dimensão da matriz, a dimensão da matriz, e após tirão duas vezes n linhas, com n colunas, que representam as matrizes. Cada coluna possui um inteiro CJ, que varia de 0 até 65.535. Na verdade, nem é tudo isso que eu coloquei, acho que eu coloquei até menos para garantir que cabe dentro de um int, não tem nenhum problema. A saída é composta por n linhas de n colunas, contendo a matriz resultante da multiplicação das outras matrizes. Tarefa. A solução trivial não é suficiente para resolver esse problema. Então, você deverá utilizar o conceito de processos para resolver este problema. O processo que faz a leitura da matriz deverá criar dois processos filhos, onde cada processo filho irá calcular o produto de um pedaço da matriz, e depois que cada filho terminar de fazer a sua conta, ele deverá enviar o sinal para o processo pai. E assim que o processo pai identificar que todos os filhos terminaram suas atividades, ele deverá enviar um sinal para o processo filho que ficou com a primeira parte da conta, e este filho deverá imprimir o resultado dele. Quando terminar de imprimir, deverá avisar o processo pai que terminou de imprimir, deverá morrer. E agora, o processo pai deverá enviar o sinal para o segundo processo que fez o resto da conta. E este filho deverá imprimir o resultado dele. Quando terminar de imprimir, deverá avisar o processo pai que terminou e ele deverá morrer. O processo pai deve morrer apenas depois da impressão ser completada. Claro, porque se o processo pai morrer antes de completar a impressão, o sistema lá já não vai receber o que o seu processo filho estiver imprimindo. E o que acontece, que a maioria acaba levando o time limit, é que houve algum erro na ordem dos seus sinais, e daí o processo pai ficou dormindo eternamente lá e nunca recebeu o sinal do processo filho. E daí, sabe o que é o pior? É que se você executar múltiplas vezes, se o seu erro é só isso de às vezes não receber o sinal, não tratar direito do sinal, se você executar múltiplas vezes, eventualmente, várias delas vão dar certo, mas uma delas vai dar errado, principalmente quando você divide o processo em dois processadores, né? Então, lá tem aqui alguns exemplos de entrada e saída com o que vocês deveriam imprimir, e eu tenho aqui uma solução. Primeira coisa que eu até pedi para vocês fazer, ao invés de vocês alocarem essas matrizes de maneira dinâmica, eu pedi para vocês alocarem essas matrizes como variável global com tamanho máximo de matriz que eu falei na entrada. Por que eu pedi isso? O problema é o seguinte: quando você aloca uma matriz estática desse jeito aqui, você fala as dimensões, na realidade, na linguagem, ele alocou um vetor de 2000 vezes 2000 posições. Tá? Então é um vetor só, é uma tripla inteira de memória. Se você faz aquela maneira de alocar matrizes, aloca primeiro um vetor, depois para cada um você aloca os vetores, quer dizer que você alocou 2.000 pedaços de 2.000 posições. Isso, por acaso, na máquina que eu executo os testes, e na maioria das máquinas também, você vai ter bem pouca memória cache e não vai ser o suficiente para ser rápido o suficiente. Então você vai acabar fazendo muita troca de memória com a memória RAM, vai ter muito cache miss, muita falta de página, e você vai ter um desempenho horrível. O seu desempenho vai ser pior do que o desempenho de um processo só multiplicando matriz. Então, se você faz a multiplicação dessa maneira aqui, a gente tem o melhor desempenho possível para esse conjunto de hardware que eu estou testando, tá? A gente tem que começar a pensar em como que a gente vai fazer a multiplicação. Então, a primeira função que é importante da gente pensar é como é que eu crio minha função que faz a multiplicação. Então, nesse exemplo aqui, que por acaso vocês têm um código muito parecido, vocês têm acesso a esse código ou muito parecido a esse aqui, no último conjunto de links que eu mandei referente às threads, tem lá um enunciado de novo desse problema aqui, e lá embaixo
vai ter um linkzinho secreto que tem lá um arquivo .c, que é basicamente esse código aqui. Então a ideia agora é você criar uma função que sabe multiplicar um pedaço da sua matriz. Enfim, e daí na parte aqui da multiplicação de matriz, a gente tem que pensar, antes de eu falar dos sinais, é como é que a gente vai dividir, né? Se a multiplicação de matriz é cada linha da matriz A multiplica cada coluna, e as colunas vão compondo, as colunas com as linhas vão compondo as linhas e as colunas da região, então você tem que dar um jeito de fazer com que o primeiro processo calcule a parte superior da matriz C e o segundo processo calcule a parte inferior da matriz C, né? Que é o que eu brinquei aqui. Então, os pedaços da matriz, elas vão ser calculados dessa forma. Então, o que eu faço aqui no for mais externo? Ele recebe como argumento uma estrutura que armazena para mim aqui qual que é o início, qual que é a linha de início que eu vou calcular, qual que é a linha de fim que eu vou calcular, qual que é o tamanho da minha matriz e qual que é o tipo de sinal que eu tenho que enviar para o meu processo pi. Então, o que eu faço? Eu faço o for que vai de início até o fim. O for aqui interno faz de J0 até o tamanho da minha matriz. O outro aqui faz o K0 até o K6, que não tem jeito. Então, quer dizer que agora aqui eu vou calcular a primeira metade da minha matriz, que é lá a M3. Então, a gente calculou o M3 lá, não teve nenhum problema. Então, agora eu sei calcular dessa maneira. Vocês sabem calcular também, vocês já sabem, brincaram bastante com isso. Mas a brincadeira aqui é justamente criar uma função que sabe calcular somente um pedaço. E o que eu faço nessa função aqui? Eu instalei um tratador de sinal nela aqui, bem bobinho, que é o aguenta, só para o meu processo não morrer, caso ele receba o sinal SR1. Tá? Então, quando ele receber o sinal SR1, ele vai aguentar lá e não vai fazer nada. Então, o que eu faço aqui? Eu calculo essa metade da matriz que ele tem e depois eu mando um sinal para o meu pai, que é o sinal que ele estava querendo que eu mandasse. Então, quer dizer que no meu main lá, eu preparei que o filho 1 manda um sinal e o filho 2 manda outro sinal, para saber quando é o sinal do filho 1 e quando é o sinal do filho 2. E eu já chego lá o porquê que eu fiz isso. Então, eu mando o sinal para o meu pai e durmo. Fico esperando aquele fluxo lá que o enunciado diz, que eu calculo essa parte, aviso o meu processo pai que eu termine de calcular e depois o pai vai me mandar um sinal mandando imprimir. Então, quando eu receber o sinal, que seria um SR1, eu imprimo a minha metade da matriz. Eu imprimi a metade da minha matriz. Essa versão que eu fiz aqui ainda até bem rudimentar nesse pedaço. E daí, depois que ele imprimiu a metade dele da matriz, ele vai lá e dá um kill no pai, com o mesmo sinal dele, só para avisar que é o filho 1 que estava terminando, que não tem nenhum problema. E daí, depois que eu imprimi, depois que eu avisei o pai, o meu processo pode morrer em paz. Então, essa é a ideia do meu processo filho. Esses são os passos que ele vai fazer. Ele vai calcular uma parte da matriz que ele vai receber como argumento, e depois ele avisa o pai, recebe o aviso do pai, avisa o pai e imprime a mensagem na tela. E daí agora a gente vai fazer o pai. Então, o pai, eu instalo 2 tratadores de sinal, que é o trata do filho 1 e o trata do filho 2. Então, vou brincar aqui. Então, o trata do filho 1, ele só vai somar 1 na variável do filho 1, que é uma variável global. Eu tenho 2 variáveis globais aqui, que é o sinal do filho 1, sinal do filho 2, ambas em 0. E eu já falo por que é assim. E daí o sinal do filho 1, ele vai somar 1 nessa variável, a final do filho 2, a sinal do filho 2, ele vai só somar 1 na variável filho 2, tá? Então ele fez a brincadeira, então eu já instalei os tratadores, a primeira coisa que eu fiz no meu main aqui foi instalar os tratadores, leio o tamanho da minha matriz e leio as 2 matrizes sem nenhum problema, tá? E uma das versões aqui, ele ainda garante para mim que está zerando a matriz M3 para a gente ter certeza que ela vai estar zerada. Não necessariamente todas as arquiteturas, uma variável declarada estaticamente global vai ser zerada, tá? Em x8664, com as compilações padrões do GCC, isso é o caso, mas talvez não seja em todas as arquiteturas. Então, agora eu li já as 2 matrizes, depois que eu li as 2 matrizes, eu começo a gerar as divisões, né? Então, eu criei aqui uma struct que é o tparam, que é o que eu vou passar como argumento para a função, que ela tem os argumentos do início, o fim e o size de cada matriz e o sinal, e eu alimento essa minha matriz. Então, fala que o t.início é 0, t.fim é 2, t.size... Eita, aqui tem código... Enfim, o t.size é size. Aí aqui eu defini quantas threads eu vou executar. Eu vou executar aqui 2 threads,
que na verdade são dois processos, mas é que esse código aqui eu implementei a primeira vez dele pensando em threads. E daí a divisão é a quantidade dividido por threads. Então, se eu tenho uma matriz de 500 por 500, então quer dizer que se são dois processos, eu divido por 2, então eu vou ter lá 250 pedaços para cada um, e eu vejo se há um resto da divisão, né? Ou seja, imagine se são 501 linhas, dividido por 2, dá 250, e resta 1, né? Se resta 1, quer dizer que alguma das duas funções vai ter que calcular uma linha a mais, outra uma linha a menos. Então, eu tenho aqui um resto já preparado para calcular. Isso é uma coisa que pode evitar um wrong answer aí. Então, eu crio aqui um PID-T com os PIDs dos meus com os PIDs dos meus dois filhos, né? Então eu tenho que a quantidade de threads, vão ser dois processos filhos, né? Que é essa variável aqui. Defino um vetor de sinais e fala que o sig0 é o SR1, o sig1 é o SR2. Então quer dizer que eu quero que o meu filho 1 manda o sinal SR1 para mim, e quando for o filho 2, eu quero receber o SR2, né? Como a gente tratou os sinais aqui no início. Então, tratando os sinais aqui no início, agora eu vou fazer um laço entre as duas, para os dois processos filhos, e vou começar a trabalhar. Então, eu aloco lá uma estrutura que eu vou passar como argumento para ele, falo que o início dele é o i vezes a divisão, se vai ser metade de cima ou metade de baixo. Eu falo que o t-sig é o sig-i, então o primeiro filho vai ser o sig0, que é o SR1, o segundo filho é o sig1, que é o SR2. E se eu estou na última thread, né, então quer dizer que esse processo aqui, eu já deixei ele pronto para eu fazer 4 forks, 5 forks. Na verdade, mais para threads, para forks vai dar uns problemas, mas vocês, quando vocês forem implementar com threads, vão ver que vocês vão poder crescer para 8, 10, 12, 15, 64 threads, aí depende da sua máquina. Então, se é a última thread, é o último processo, eu adiciono o resto também de elementos para ele trabalhar. Se não, ele só coloca a divisão, fala qual é o tamanho da minha matriz e fala que o IDE é um fork. Então, agora aqui eu girei o meu primeiro processo filho. Girei meu processo filho. Se eu tenho aqui, se o meu IDE for diferente, se for 0, né? Se não for, se for falso, quer dizer, se for 0, eu chamo a função multiplica. Quer dizer, que se eu sou 0, quer dizer que eu sou o processo filho. Se eu sou o processo filho, eu chamo lá a função multiplica. E a próxima iteração, ele vai fazer isso para o segundo filho também, que é que vai calcular metade de baixo. E depois que eu chamei os dois processos, eles estão lá calculando, eu dou um pause. E agora espero eles calcularem. Então, eles estão lá calculando. Quando um filho terminar, ele vai mandar um sinal e alguma dessas variáveis vai somar 1. Eu não sei qual vai ser a ordem delas. E quando qualquer uma delas soma 1, eu vou dormir. Na hora que eu for dormir, eu fico dormindo, e quando a outra terminar, eu vou receber justamente um somatório de alguma dessas outras variáveis. Agora aqui começa um problema, que esse código aqui tem também, embora ele aconteça um pouco menos de vezes, mas o problema é o seguinte: quando a gente tem essas duas matrizes que vão ser multiplicadas, a gente pode perceber o seguinte: as duas matrizes, se a gente vai dividir, se imagina que é 500 por 500 dividido por 2, quer dizer que cada pedaço vai multiplicar 250, um vai multiplicar metade de cima e outra metade de baixo. Ou seja, são idênticas. Então, se são idênticas e cada uma foi para um processador diferente, é muito provável que elas terminem num tempo muito próximo, né? Porque elas vão ter a mesma carga de trabalho. Então, se elas terminam num tempo muito próximo, quer dizer que o sinal do filho 1 e o sinal do filho 2 vão chegar muito encavalados. Eles vão chegar muito encavalados. Então, se eles chegam muito encavalados, se eu uso só uma variável que eu vou ter que somar, se eu uso só uma variável, vai acontecer, na hora que ele está começando a somar o valor da variável, ele recebeu o outro sinal, aí o outro sinal soma 1, só que na hora que eu for somar, o somar, por mais que eu faça soma mais, é a mesma coisa que falar que soma é igual a soma mais 1. Então, quer dizer, se eu faço isso aqui, quer dizer que a linguagem vai ter que resolver esse valor. Ele vai pegar o valor de soma. Então, ele vai pegar o valor de soma, ele viu que era 0, e dele vai somar 1. Só que na hora que eu estou pegando o valor de soma, que eu acabei de pegar que é 0, antes de eu atribuir o valor, eu recebi uma outra interrupção. E nessa outra interrupção, ele vai fazer a mesma coisa. Soma é igual a soma mais 1. E desse valor aqui ainda é 0. Daí ele vai pegar 0 e vai somar 1, vai virar soma 1. Quando essa interrupção terminar aqui, a gente tem a variável global somada em 1, a gente vai terminar a instrução dessa outra função. O que ela vai fazer? Ela já tinha um valor 0, vai somar 0 com 1, vai dar 1, e vai atribuir 1 no soma também. Então, a gente vai ter
duas funções que vão atribuir o mesmo valor, ou seja, nós temos um problema grave, tem dois pedaços paralelos do seu código, que é isso que acontece com os sinais, dois pedaços paralelos, vão somar valores de uma mesma variável que não foi protegida. Então, pode ser que você não some os dois valores de verdade. Então, vai ficar valendo 1, e aí sim eu vou ficar preso, né? Eu vou ficar preso sempre dormindo em 1. Então, uma maneira que eu achei aqui que era um pouco mais fácil era justamente de eu criar essas duas variáveis. Então, por mais que elas venham encavaladas, elas vão somar em variáveis diferentes, e daí eu não vou ter nenhum problema, tá? Então, na hora que eu recebi aqui o pause, e acontece até mais ou menos junto, pode acontecer que na hora que eu voltar aqui para executar a linha 109, pode acontecer tanto o sinal F1 quanto o sinal F2 já estarem valendo 1. Então, se as duas estão valendo 1, não tem nenhum problema. Eu não vou nem entrar no pause e vou seguir aqui no meu código. Seguindo no meu código, eu mando um kill lá para o meu processo, para o meu filho 1, que é para ele imprimir, e eu espero ele me avisar que ele já imprimiu. Quando ele me avisar que imprimiu, aí eu mando um sinal para o meu filho 1, para o meu segundo filho, que vai imprimir o pedaço dele. Depois que ele vai imprimir o pedaço dele, eu faço um wait adequadamente aqui dos dois processos, e daí sim eu posso sair, depois que meus dois processos filhos morreram, eu sei que eu posso sair com sucesso e minha resposta estará impressa lá. Então, umas coisas que a gente pode até brincar, aqui nem precisa ser mais pausa, né? Depois que meu filho morreu, eu sei que ele vai imprimir e vai morrer, então aqui já pode ser só um wait null, que não importa agora a saída dele, e aqui o kill no SR1 para o segundo filho vai ser a mesma coisa. E se você quiser, às vezes, garantir que o meu processo, que os processos não mandem sinais muito encavalados, você pode até forçar aqui que um dos filhos, você vai poder pegar o ID do filho aqui, do multiplica, e você pode falar assim, olha, você vai dormir 0,1 segundos antes de começar a fazer a conta. Então, antes de fazer esse kill aqui, você pode colocar um sleep 100 microsegundos, só para você garantir que não vai encavalar sinais, por exemplo. Mas aí você tem que garantir que não pode fazer isso aqui nos dois filhos, tem que ser apenas um dos filhos, tá? Não pode fazer nos dois filhos isso aqui para dar certo. Só um dos filhos tem que ter esse dormir. Mas você também não pode dormir muito tempo. Se você dorme muito tempo, você vai acabar levando um time limit. Mas, essencialmente, a brincadeira desse problema aqui, desse problema é justamente isso. É você saber brincar e trabalhar com esses sinais aqui dessa maneira, né? Então, tem essas pegadinhas de eu ter que tratar os sinais que chegam muito próximos um do outro, mas conforme vocês vão pegando aí a malícia dessa brincadeira, vocês vão entendendo o que está acontecendo.